Oi, tudo bem? Eu sou a Cris Eifler e faço parte do coletivo Derrame, que é um coletivo artístico de linguagem híbrida de arte, que é a linguagem mais contemporânea, que mistura dança, teatro, performance, música, fotografia, enfim, várias vertentes artísticas. O Breno me pediu para fazer um vídeo falando sobre o nosso processo criativo e eu quero explicar um pouquinho como é que funciona o processo criativo dentro das linguagens de arte, que é quase comum assim entre todas as linguagens do processo. Existe um disparo de criação, que é o disparo artístico que pode acontecer por uma referência, uma inspiração que tu tenha. Por exemplo, tu te espelhar no movimento das folhas caindo, ou no vento, ou das árvores, para poder fazer algum passo coreográfico e montar uma partitura de movimento. Assim se dá, esse processo pode se dar por qualquer referência em movimento que tu tenha. Pode ser um livro abrindo ou fechando, pode ser uma pessoa caminhando na tua frente que se mova de forma interessante. Podem ser pessoas trabalhando, tudo que tiver no teu cotidiano, à tua frente, pode servir de referência para tu poder criar alguma coisa dentro dessa especificidade artística, que seria a dança. Além disso, quando não se tem esse disparo criativo, que seria essa referência, a gente começa a criação a partir de uma delimitação de um campo poético. O campo poético ele pode ser autobiográfico ou ter alguma relação com algum assunto específico. Por exemplo, tu pode pegar o Terceiro Reich, tu pode pegar a morte das crianças na Somália, tu pode pegar algum... peraí. Tu pode pegar algum momento histórico que esteja ligado ao que tu quer falar, ao teu discurso. Tu pode pegar uma fotografia mesmo, ou a tua biografia, que é pessoal, mas tu pode destrinchar ela, acessar memórias e trazer isso à tona para poder trabalhar com ela, para poder criar em cima disso. Tu pode delimitar um artista, uma linha, uma vanguarda, tu pode... Enfim, o campo poético ele é amplo e tu que escolhe o campo poético, em cima do que tu vai trabalhar. Para isso tem alguns... Acho que o meu livro tá para aí. Não é verdade, aqui. Deixei o livro aí? Trouxe um livro. Não? Aqui. Para isso tem alguns autores que dão dicas assim para as pessoas, para artistas ou pessoas em geral que são interessadas nesse processo, para que elas consigam ir atrás de alguma linguagem, algum objetivo, alguma forma que elas se interessem e comecem a desenvolver isso. Pode ser do zero mesmo, alguém que nunca pintou, alguém que nunca esculpiu, enfim. Aí tem esse livro aqui, How to be an Explorer of the World. Ele é do Carey Smith e ele é um livro bem interessante porque ele parte das coisas mais comuns do cotidiano, que é, por exemplo, como que tu vai começar a apreciar uma coisa que parece tão comum para poder transformar isso em objeto de arte. Então ele fala que tu pode considerar tudo vivo e animado, tudo é interessante se tu olhar bem de perto. Então ele vai te dando dicas, passo a passo, para que tu comece a olhar e observar sobre outra ótica os mesmos objetos que tu tem assim em torno de ti. E ele passa isso, tipo, tem missões no livro que ele te dá, que tu vai seguindo e tu vai criando coisas a partir de coisas comuns, né? Vendo, analisando texturas, analisando o que tu pode fazer para coleta, para escrita, qual é o efeito que as coisas têm diferente, por exemplo, um carimbo que está em cima da tua mesa, se tu colocar esse carimbo de outra forma no papel e carimbar várias e diversas vezes, tu vai ter um outro resultado e talvez isso possa entrar dentro do processo artístico. Então, ele trata isso e ele fala também pra fotografia, de como que tu pode olhar o cotidiano e achar uma cena interessante, ou nem ser tão interessante, mas tu fazer com que esse momento se torne interessante, dependendo da tua ótica, do ângulo que tu vai captar essa cena.
Aí ele fala também para colecionar elementos pequenos em potinhos. Ele fala para analisar, por exemplo, uma lâmpada, que é um objeto de luz, mas uma garrafa também é um objeto que reflete luz. Então ele coloca um do lado do outro para fazer essa analogia. E ele fala para as pessoas testarem isso em casa, para entender os efeitos que a luz tem. Então ele vai assim, ó, ele pega diversas coisas mesmo, os mais variados assuntos, para poder fazer com que as pessoas pensem de uma outra forma sobre as coisas comuns. Esse livro é bem interessante, eu indico ele para quem está pensando em processos criativos, assim. E isso, essa delimitação de campo poético acontece não só nas artes assim mais expressas, como a arte visual, a dança, o teatro, realmente performance, música. Acontece também em projetos, por exemplo, como o design. Design é um curso que te exige que tu tenha uma visão realmente de projeto, de fazer a coisa desde o seu início com o cliente, saber o briefing, fazer o brainstorming para entender o que teu cliente quer, atingir aquilo ali. Ou seja, é um resultado de alguma coisa específica, né? Não é tão livre a criação, mas mesmo assim ele ainda necessita de uma criação, digamos, que tenha alguma inspiração em alguma coisa, ou que tenha uma motivação, que seria esse disparo criativo. Por exemplo, para fazer uma luminária numa cadeira, depois de toda uma pesquisa, isso aqui é um mocap, ele é de isopor, não é funcional a princípio. Se eu ligar os fios talvez ele fique funcional, mas é um mocap que é para mostrar como seria a base da luminária. Essa luminária é de uma cadeira de fundamentos da forma e ela parte realmente da forma, então eles tentam fazer com que a gente não se prenda tanto ao funcionamento e sim à forma, para ver o que a gente pode extrair da forma para, enfim, para criar alguma coisa diferente. E o tema era luminária, então eu comecei a fazer essa aqui, que parece, na verdade, seria um bolo de cabeça para baixo, partindo dessa forma aqui, que ela tem a mesma altura e circunferência, né? Digamos assim, ela é proporcional. E essa forma foi a forma que o professor mostrou em sala de aula e pediu para que a gente partisse dessa forma. Desse modo, então, depois de muitos desenhos, nós fizemos uma série de 21 desenhos em 3 minutos ou alguma coisa parecida, e de tudo, não tinha restrição nenhuma, tu podia fazer o desenho que tu quisesse aplicando uma função. Eu achei parecida essa forma com um bolo cortado e perguntei pro professor se eu poderia fazer uma luminária específica para uma confeitaria, e ele disse que sim, que ela se aplicaria ao que eu quisesse, ao ambiente que eu quisesse. Então eu peguei essa luminária aqui, essa madeirinha aqui, que é uma mescla, uma chapinha de mescla, colei o papel que me parece um cupcake, na verdade, e peguei o papel manteiga, que pra mim fica bem delicado, assim. Então a gente não tá ligado ao projeto, sim à forma. Dessa forma eu fiz a base, que é um bolinho, e aí com o papel do cupcake fica evidente que seria para uma confeitaria. E aí aqui seria o bolinho cortado. Então, o teu disparo criativo, ele pode não ser óbvio, o resultado pode não ser óbvio, pode não ser evidente, mas ao mesmo tempo sempre vai ter uma referência do que tu começou a trabalhar para o produto que tu vai mostrar a partir de então, como finalizar o teu projeto, né? Como finalizar o teu processo criativo. Acho que é isso.